Pessoal, domingão, dia 20 de outubro, eu vou tratar aqui dos principais assuntos do dia. Eu vou falar da questão da queda do Lula no banheiro, bateu a cabeça, teve ali um sangramento no cérebro. Eu vou comentar isso aqui mais detalhadamente, mas eu queria abrir primeiro com o que foi notícia nos jornais hoje, ainda de manhã. Porque teve uma matéria no Globo, tá? Importantíssima para o futuro do Brasil. Frente mais ampla, o governo prevê alianças à direita para evitar avanço do bolsonarismo no Senado em 2026. A gente sabe que por trás desse assunto está envolvido todo tipo de lixo, tá? Desde impeachment de Alexandre de Moraes até impeachment de outros ministros do STF, anistia para quem tentou golpe, a anistia justamente para se tentar dar um golpe mais à frente, um golpe militar. Então, todo esse lixo está envolvido nesse assunto do Senado. Então, qual que é a questão? No Senado, vão ser renovados 2/3 das vagas, tá? Em 2026. Então, em 2022 renovaram 1/3, em 2026 renovam 2/3 do Senado, ou seja, vai ser uma eleição absolutamente decisiva. E olha só, aí se você pega, por exemplo, uma unidade da federação igual ao Distrito Federal, elege 3 senadores, já está com a vaga garantida, que foi vencida agora em 2022, que é a Damares, mas é uma unidade, assim, que o Bolsonaro tem muito poder, ele mostrou isso, inclusive, com a eleição da Damares. E aí, você tem uma das 3 vagas do Distrito Federal que vai ter que ser renovada em 2026, tá? Vai para disputa em 2026, que é a vaga da Leila do Vôlei, por exemplo. Por exemplo, há um risco muito grande dessa vaga ser ocupada por um bolsonarista, ou seja, uma pessoa que é da base do governo Lula hoje, mas é uma possibilidade real que essa vaga, por exemplo, caia nas mãos do bolsonarismo em 2026, e aí passe a ser um senador aí que vote a favor de impeachment de Alexandre de Moraes, para até interditar um segundo mandato do Lula e na aprovação de leis, etc. E isso acontece numa série de estados. Por exemplo, eleição para Senado em Minas Gerais já é vencida pela direita há muito tempo, tá? Desde a eleição ali de 2018, por exemplo, que os 2 senadores escolhidos eram senadores da direita, tá? O Rodrigo Pacheco e o Carlos Viana. E em 2022 se repetiu de novo com a vitória do Cleitinho. Então, tudo indica que Minas Gerais vai eleger de novo senadores ligados ao bolsonarismo. E aí, uma das vagas que está em disputa é a vaga do Rodrigo Pacheco, que hoje é uma pessoa que trabalha junto com o governo Lula. Ou seja, seria mais uma vaga virada pelo bolsonarismo. E isso tem se repetido pelo país todo, tá, pessoal? Por exemplo, São Paulo. É um estado que o Bolsonaro indica a pessoa e há uma chance grande da pessoa vencer. Ele fez assim com o Tarcísio, pegou um sujeito absolutamente desconhecido, foi lá, apontou o dedo e o sujeito virou governador de São Paulo, sem nem ser paulista. E também com o Senado aconteceu a mesma coisa. Ele indicou aquele astronauta, o astronauta venceu. Bem, quando a gente olha as 2 vagas de São Paulo que vão estar em disputa em 2026, Mara Gabrilli, ela é independente, ela não é governista, mas é uma pessoa que é uma pessoa racional, etc., com quem é possível trabalhar, e também o suplente lá, o Giordano, suplente do Major Olímpio, que morreu durante o mandato. São 2 senadores com quem o governo Lula consegue, por exemplo, trabalhar. Se essas 2 vagas forem vencidas por bolsonaristas radicais, vão virar 2 votos a mais a favor do impeachment do Alexandre de Moraes e 2 pessoas com quem não é possível trabalhar, não é possível. Então vejam como que a situação é completa. Isso também acontece no Espírito Santo, a vaga do Fabiano Contarato vai estar em jogo. No Espírito Santo tem vencido políticos bolsonaristas as eleições, então pode ser uma vaga também virada pelo bolsonarismo. E, na verdade, a maior preocupação que a reportagem relata é com a região norte. Porque são vários estados nanicos, tá? Estados de 500 mil habitantes, que não chegam a 1 milhão de habitantes. Roraima, Amapá, e cada um desses são 3 senadores. O Amapá tem o mesmo número de senadores, com 500 mil habitantes, o Amapá tem o mesmo número de senadores que São Paulo, com 50 milhões de habitantes. Então, se o norte, ali com aquele monte de estado pequeno, Amapá, Roraima, o próprio Acre, etc., se cada um com 3 senadores, se ali o Bolsonaro fizer um strike, vai ser um impacto grande. E tem vários senadores hoje que trabalham junto com o governo, são inclusive petistas, por exemplo, Randolfo Rodrigues do Amapá, o próprio Davi Alcolumbre, enfim. Então, qual vai ser a estratégia do governo? Apoiar candidatos que, mesmo que não sejam petistas, e mesmo que não sejam de esquerda, inclusive, mas que tenham alguma condição de vencer o bolsonarismo. Então, por exemplo, o governo já fala em apoiar Eduardo Leite para o Senado no Rio Grande do Sul, por exemplo. Já fala em apoiar Eduardo Braga no Amazonas, tá? Sujeito do MDB, e por aí vai. Bem, falar rápido aqui sobre o acidente do Lula, tá? Queda no banheiro, atendimento de emergência e pontos na cabeça, como foi o acidente doméstico que levou Lula a cancelar a viagem à Rússia. O acidente ocorreu dentro do Palácio da Alvorada e o presidente foi atendido na unidade do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. O chefe do executivo é supervisionado por 3 neurologistas e passa bem. E aí a matéria também diz que, segundo auxiliares próximos, Lula está ativo e caminhando. O presidente está conversando
nesse domingo com ministros que iriam acompanhá-lo até a cúpula dos BRICS para reajustar sua participação, entre eles Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Alexandre da Silveira, de Minas e Energia, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Bem, e aí para fechar, emendando um assunto no outro, eu queria falar o que vai sair desse encontro dos BRICS, tá? Bem, você se lembra que no ano passado muito se falou sobre criação de uma moeda BRICS, tá? Eu falei, isso aí não vai sair. E não saiu, a Índia cancelou isso aí, porque a Índia tem um confronto militar em aberto com a China, na fronteira ali no Himalaia, tá? Eles lutaram uma guerra em 1962 e até hoje essa guerra não foi resolvida. Em 2020 teve um confronto ali. A Índia, em função desse confronto de 2020, firmou um pacto militar, inclusive, com vários adversários da China, Estados Unidos, etc. Então, a Índia não quer nem ouvir falar de uma moeda em conjunto com a China. Bem, então se não vai ter moeda em comum, vai ter uma coisa, tá, que vocês vão ouvir falar muito a partir de amanhã. É um novo sistema de pagamentos fora do SWIFT, fora do sistema internacional convencional lá criado em Bretton Woods, tá, em 1944. Olha só, hoje tá aí na tela quais moedas são usadas para o comércio internacional. Então vocês vejam que o dólar mais ou menos 55%, o euro opera em uma faixa de 20%, e depois tem a libra esterlina do Reino Unido, o ien japonês, e as demais moedas não chegam a 10%. Bem, toda a troca entre os países é feita pelos bancos centrais, e essas trocas, tá? Importação, exportação. Então, um brasileiro vende soja para a China, e aí como que é feito esse pagamento? O Banco Central do Brasil tem que conversar com o Banco Central da China para receber esses dólares, tal. Esse pagamento passa pelos Estados Unidos, porque ele envolve dólares, né? Então tem um banco, digamos, aliado, um banco parceiro nos Estados Unidos, aí a transação passa e aí o dinheiro chega no Brasil. Então todo esse arranjo, ele é feito via Banco de Compensações Internacionais, o BIS, né, o BIS. Vou chamar aqui, a partir de agora, esse banco só de BIS. E ele é uma instituição que tem sede na Basileia, na Suíça. O BIS é considerado como o banco dos bancos centrais, tá? Então ele é como se estivesse acima, ele é uma reunião dos bancos centrais do mundo e é a principal agência de regulamentação e supervisão financeira internacional. Bem, o que acontece? O BIS, desde 2019, ele vinha trabalhando num projeto que chama M-Bridge, que visava retirar essa parte da transação que passa pelos Estados Unidos. Ou seja, ele queria, na verdade, criar uma solução mais rápida, que os bancos centrais fizessem a troca entre eles sem passar pelos Estados Unidos, tá? E esse projeto M-Bridge, ele chegou a um bom resultado do ponto de vista técnico, agora no dia 5 de junho de 2024. Bem, há 3 países no mundo, especialmente, muito interessados em tirar os Estados Unidos desse sistema de compensações internacionais. O primeiro deles é o Irã, porque o Irã financia uma série de grupos terroristas ao redor do mundo e tal. Os Estados Unidos cortaram o Irã desse sistema. Bem, a Rússia também foi cortada em função lá da invasão na Ucrânia em 2022, então a Rússia está doida para a criação de um novo sistema. E a China, que apesar de estar dentro do sistema atual, não tem nenhum banimento, a gente sabe que ela vem preparando aí uma invasão a Taiwan, né? Uma invasão militar, tal. Então ela já se antecipa a um cenário de que ela também seria excluída do sistema financeiro atual. E aí ela já quer montar um negócio novo. Bem, então o que vai acontecer agora no encontro dos BRICS, tá? Bem, a China participou desse experimento lá do Banco Suíço, né, do Banco Central dos Bancos Centrais, né, o BIS, o BIS, e desde 2019. Então a China conhece o M-Bridge, esse sistema que estava sendo criado. O que eles fizeram? Eles copiaram, de certa forma, o algoritmo, etc., e vão lançar agora na cúpula o BRICS Bridge, que muitos estão dizendo que, na verdade, é a cópia exata do projeto M-Bridge do BIS. Bem, isso que vai ser anunciado lá, esse sistema novo, né, o BRICS Bridge, que vai ser anunciado lá em Kazan, lá na Rússia, a partir de amanhã, ele não será uma bala de prata no dólar, tá? Porque continua o problema, o que você faz com o saldo da transação comercial. Então, o Brasil vende carne para a Rússia, o Brasil vai agora acumular rublos, né? A Rússia vai pagar em rublos para o Brasil e o Banco Central do Brasil agora vai reter rublos. Complicado, né? A mesma coisa também, o Banco Central da Rússia reter reais. O que o Banco Central da Rússia vai fazer com esses reais, né? Ele só consegue comprar uma moeda não conversível. Então, assim, não há ainda uma saída de moeda de reserva global alternativa ao dólar. A China não quer que o yuan seja essa moeda por motivo de política industrial. Mas esse sistema do BRICS Bridge, que vai ser anunciado, ele já abre portas para um uso menor do dólar como moeda de transação internacional. Porque o Brasil, por exemplo, nas transações com a Rússia, poderia o Banco Central brasileiro, junto com o Banco Central da Rússia, fazer um acerto
de que até o limite em que fique no 0 a 0, ou seja, a quantidade que o Brasil exporta para a Rússia e a quantidade que a Rússia exporta para o Brasil fique equivalente, que aí essas transações poderiam ser feitas e liquidadas imediatamente em moedas locais. E aí só o que virasse saldo, o que ultrapassasse, né, o 0 a 0, é que aí a transação seria feita em dólar. Isso reduziria já bastante o uso do dólar, né? Ajudaria até a preservar um pouco as reservas internacionais do Brasil em dólar. Então, isso vai ser possível, sim, de ser feito com esse sistema de pagamentos do BRICS. Vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, então é isso para a gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.